Quando você perde peso cortando calorias, sua taxa metabólica basal cai cerca de 25% e é permanente. Estudos mostram que cortar calorias leva à perda de peso e músculo, o que reduz a TMB, e o peso volta como gordura. Estimo que 50% da população norte-americana tenha supercrescimento bacteriano no intestino delgado. A SIBO pode ter sido causada por diretrizes alimentares ruins ou esforços equivocados do agronegócio. Tudo isso distorceu a fisiologia humana. Um dos principais causadores da gordura abdominal é a resistência à insulina. Então nós restauramos a vitamina D e o básico, ácidos graxos ômega 3. Esses 4 nutrientes, quando restaurados, agem em sinergia para minimizar a resistência à insulina, eliminando a SIBO, uma redução enorme na resistência à insulina. Mas também existe algo chamado miocinas. Quanto menos músculo você tem, menos miocinas você tem. Quanto mais mioesteatose você tem, menos miocinas você tem. Com menos miocinas, há mais resistência à insulina, osteoporose, morte precoce. A solução microbiana para miocinas começa erradicando a SIBO. Dr. Davis, alguém que nos assiste hoje deve estar pensando: já tentei todas as dietas, já tentei de tudo. Nada funciona para mim. Para alguém que quer chegar à raiz da sua composição corporal aqui com a gente hoje, de que forma o que vamos conversar é diferente? Jesse, você disse as palavras mágicas: composição corporal. A ideia de perder peso está ultrapassada e a ciência é clara. Não é especulação minha, nem inventei isso semana passada. A ciência se tornou muito clara, principalmente na última década, que se você tenta perder peso cortando calorias, isso pode assumir várias formas. Como você sabe, pode ser um programa de dieta, pode ser seu médico. Se movimente mais, coma menos, todas as coisas que todos nós já ouvimos. Pode ser um procedimento bariátrico como a banda gástrica ou o bypass gástrico. Pode ser um medicamento como um agonista de GLP-1. Jesse, tudo isso são variações do mesmo tema: reduzir a ingestão de calorias. Então, por exemplo, se você se injetasse com Mounjaro ou Wegovy ou colocasse uma banda gástrica, eles reduzem sua ingestão de alimentos, seja reduzindo o volume do estômago ou, no caso dos agonistas de GLP-1, reduzindo seu interesse por comida e retardando o esvaziamento gástrico. Mas são todos a mesma coisa. Eles reduzem calorias. E agora sabemos, com evidências muito boas, que quando você reduz calorias, independentemente do método, você vai perder músculo. Então, cerca de 25% do peso que você perde será músculo. E agora sabemos que quando você perde músculo, sua taxa metabólica basal, que chamamos de TMB, que é a taxa na qual seu corpo queima calorias para as funções vitais: se mover, respirar, fazer a digestão, produzir, proteínas de reposição, tudo o que nosso corpo faz sem esforço. Isso requer calorias. Bem, quando você perde peso cortando calorias, sua taxa metabólica basal cai cerca de 25%. E para todos os efeitos, é permanente. E é por isso que, estudo após estudo após estudo, tem mostrado que se você corta calorias, independentemente do método, você perde peso. Você perde músculo, o que por sua vez reduz a TMB e você vai recuperar o peso como gordura. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos vencedores do famoso programa de TV The Biggest Loser. Ele venceu a 8ª temporada. Ele perdeu 239 libras em 7 meses. Extraordinário. E a propósito, isso vai contra a noção de que as pessoas são obesas porque são preguiçosas ou indolentes. Temos um cara que perdeu 239 libras em 7 meses, se exercitando até 6 horas por dia, ingerindo 800 calorias por dia, o que é basicamente inanição, e perde o peso. Ele vence, ganha o prêmio de $250 mil. Eu conversei com ele uns 8 anos depois que ele terminou o programa. E ele tinha saído do programa, Jesse. Saiu do programa. Manteve uma rotina de exercícios bem rigorosa de 2 horas por dia, 6 dias por semana, com musculação, exercícios aeróbicos e um estilo de vida de baixas calorias. Ele recuperou todo o peso e me disse que voltava lá. Todo ano, os produtores do programa faziam uma reunião e ele via todos os outros participantes recuperando o peso. E quase todos eles diziam: eu não entendo. Eu me exercito, às vezes até o extremo,
mantenho um estilo de vida de baixíssimas calorias. E mesmo assim, recuperei todo o peso. E então, a ciência deixou claro que isso se deve à perda de músculo e à consequente queda permanente na taxa metabólica basal. Ok, para alguém que está nos ouvindo agora e ouve essa palavra permanente, porque está nessa situação, que é a de muita gente, porque ao seguir os conselhos convencionais, você acaba com a sua TMB. Como alguém pode começar a reverter isso, mesmo que seja permanente? Qual o melhor resultado que essa pessoa pode esperar e como voltar a um metabolismo saudável? Bem, o ideal é nunca fazer isso inicialmente, pois ao reduzir sua TMB, e digo permanente, a evidência mais longa é de 6 anos. Talvez reverta após 10 anos. Mas para todos os efeitos, se você vai de, digamos, 250 libras para 150 e depois recupera em 8 ou 10 anos, é um efeito permanente ou de muito longo prazo. Então, primeiro, não perca peso cortando calorias com esses métodos. Se já perdeu muito músculo, digamos que alguém pagou $12.000, comum por um ano de agonista GLP-1, e perde 40 libras. Esses medicamentos, Jesse, são muito eficazes para perder peso. Essa pessoa perde 40 libras, o que é típico. Desse peso, 30 libras de gordura, 10 de músculo. Pense em 10 libras de carne moída. Na sua cozinha. É muito músculo. Você perde isso para o remédio, a maioria não pode pagar. Para sempre, ou tem efeitos colaterais, pois são peptídeos, medicamentos desagradáveis. E recupera 32 a 34 libras de gordura ou mais. Fica com mais gordura do que antes, sem recuperar o músculo. Quase não há recuperação de músculo. E como grande parte dessa gordura fica no abdômen, você fica mais resistente à insulina, tem mais chance de se tornar diabético tipo 2, pré-diabético, ter hipertensão, risco de doença coronariana, declínio cognitivo, demência, câncer de mama, e o risco de várias outras condições agora é maior. Depois de pagar todo aquele dinheiro, você está mais doente do que no início. E claro, está tão gordo quanto no início, ou até mais gordo. Então é com isso que as pessoas estão lidando. Então o segredo aqui é nunca cortar calorias. Pode-se fazer isso por alguns dias, no máximo, como em jejuns intermitentes curtos. Tudo bem. Mas além de umas 72 horas de jejum, sua taxa metabólica basal começa a diminuir. Digamos que alguém fez isso e perdeu 10, 20, 30, 40 libras de músculo. Não é incomum. Você tem que reconstruí-lo. Mas, Jesse, é um trabalho árduo. Precisa de musculação e atenção a tudo, que amplifica o crescimento muscular. Uma das coisas mais importantes é cuidar do microbioma. Um dos principais disruptores da saúde muscular, e há uma questão paralela, é a mioesteatose. Isso significa que pessoas com gordura abdominal, no abdômen, intestinos, pâncreas, fígado, etc., quase sempre também têm gordura infiltrada no músculo, nos braços, coxas, nádegas, peito. Se você tem mioesteatose, é um marcador muito ruim de morte prematura. Sabemos disso com boas evidências. Precisamos nos livrar dela. Você se livra dela com exercício. Não precisa ser extenuante. Pode ser uma caminhada, andar de bicicleta, nadar, cavar no jardim, varrer folhas. É a atividade física que reduz a mioesteatose. Mas você pode ir além. Uma das coisas mais importantes é cuidar do seu microbioma. Se você está acima do peso, para começar, mesmo após perder peso, houve uma perturbação enorme do microbioma gastrointestinal, especificamente, uma proliferação excessiva de micróbios fecais. Seu cólon, ao evacuar, elimina material fecal que veio do cólon retal. Em pessoas que ganharam muito peso, mesmo após emagrecerem, houve proliferação excessiva de espécies microbianas fecais, que subiu para os 24 pés do intestino delgado. 24 pés de E. coli, Salmonella, Klebsiella. Podem soar familiares porque também são espécies de intoxicação alimentar. Então,
Essas espécies não são boas se estiverem na sua batata frita ou no seu hambúrguer da lanchonete de fast food porque o funcionário não lavou as mãos. Ou estava usando algum utensílio com contaminação fecal. Infelizmente não é tão incomum. Então, se você ingere isso oralmente, você fica muito doente. Vômito, diarreia, febre, etc. Mas a mesma coisa acontece quando esses micróbios fecais não entram por meio de comida contaminada, mas sobem a partir do cólon. E eu estimo que 50% da população da América do Norte tenha isso. Metade da população tem esse supercrescimento bacteriano no intestino delgado. A gente chama de SIBO, S-I-B-O. E Jesse, se você me dissesse isso alguns anos atrás, eu teria dito: acho que isso não está certo, parece um exagero, mas várias coisas aconteceram que comprovaram isso. Uma delas é a disponibilidade deste aparelho, chamado aparelho AIRE, A-I-R-E. Esse é o original. Ele mede o gás hidrogênio. Este é um mais recente. E eu não tenho nenhuma relação com a empresa. Eu conheço o inventor Dr. Angus Short de Dublin, na Irlanda. Ele é engenheiro, um engenheiro com PhD. Este é o aparelho mais recente. Mede gás hidrogênio e metano. Você sopra nele. E ele registra um número de 0 a 10 no seu smartphone. Micróbios no trato gastrointestinal produzem esses gases, mas você não. Você pode usar esses aparelhos para mapear onde os micróbios vivem. Há um protocolo a seguir. Não se pode testar às cegas, mas é simples. Está no meu livro Super Gut, Como Usar o Aparelho. Há uma dieta preparatória de 12 a 24 horas. Uma dieta sem fibra, sem álcool, sem matéria vegetal. Exceto folhas verdes. Nada com fibra. Aquele tipo de fibra, digerível por micróbios. Aí você testa o nível basal na manhã seguinte, e então consome algo que os micróbios metabolizam. Nós usamos inulina em pó, por exemplo, uma fibra, e testamos a cada 30 a 45 minutos. E se houver um aumento nos primeiros 90 minutos, significa que micróbios fecais estão vivendo no sistema gastrointestinal superior, estômago, duodeno, jejuno, etc. A questão que se coloca é a seguinte: por que micróbios no intestino delgado causam obesidade, resistência à insulina ou demência? Porque o intestino delgado é muito permeável. Normalmente, lá absorvemos nutrientes, aminoácidos, vitaminas, minerais. Mas quando micróbios fecais colonizam o intestino delgado, eles não vivem muito. Eles vivem por algumas horas, com trilhões de micróbios fecais vivendo e morrendo no intestino delgado em poucas horas. Há uma rotatividade enorme. Quando morrem, deixam seus componentes, especificamente os da parede celular, a endotoxina. Essa endotoxina, pela permeabilidade intestinal, entra na corrente sanguínea, endotoxemia. É um dos principais causadores de ganho de peso, mioesteatose e perda muscular. Imagine que se tudo o que você fez foi uma cirurgia de bypass gástrico, ou tomou um agonista de GLP-1 que reduz o apetite, você não fez nada sobre esse importante causador do ganho de peso. Resistência à insulina, mioesteatose. Isso precisa ser resolvido. A forma como eu resolvo. Você poderia resolver com antibióticos, mas Jesse, antibióticos são grande parte do problema. Ao tomar um antibiótico, é comum ganhar 8 a 10 libras nas primeiras semanas, refletindo o papel dos micróbios intestinais na regulação do peso, gordura e outros aspectos do metabolismo. Sabemos que os micróbios gastrointestinais têm um grande papel na forma e composição corporal. Se tomar um antibiótico, pode reverter um pouco, mas eles nos trouxeram até aqui. Tenho dificuldade em acreditar que antibióticos são a solução. Fiz essas perguntas, Jesse. Se você tem esse problema, supercrescimento bacteriano do intestino delgado com micróbios fecais, e tomasse um probiótico, o problema desapareceria? Não, pode ajudar um pouco, reduzir o inchaço, mas não resolve. Não vai matar trilhões de micróbios em 24 pés de intestino. Fiz esta pergunta: e se escolhêssemos espécies microbianas que colonizam o intestino delgado, o que é incomum? A maioria dos micróbios não faz isso. A maioria dos benéficos não. Patógenos sim, os micróbios fecais fazem.
E se escolhêssemos micróbios benéficos que colonizam o intestino delgado e produzem bacteriocinas, antibióticos naturais, peptídicos, que matam as espécies do cibo? Então, eu escolhi 3. Uma cepa de Lactobacillus reuteri, uma cepa de Lactobacillus gasseri. E na receita mais recente, que modifiquei um pouco desde que escrevi o livro Super Gut, eu substituí o Bacillus coagulans pelo Bacillus subtilis. Então, esses são 3 micróbios que colonizam, ou, no caso do formador de esporos, germinam. O subtilis germina no íleo e então produz bacteriocinas que matam os micróbios fecais. E até agora, tivemos uma quantidade de sucesso muito surpreendente com isso. Estimando grosseiramente, cerca de 90% das pessoas normalizam o gás hidrogênio ou se livram de qualquer fenômeno que possamos culpar na endotoxemia. Agora, eu tenho ensaios clínicos planejados e prontos para começar. Só estou esperando financiamento. Faremos isso para demonstrar formalmente. Mas, Jesse, falamos de algo com aparência e cheiro de iogurte que você faz em casa. Não falamos de remover seu intestino ou de um medicamento biológico desagradável que causa insuficiência hepática ou infecções. Falamos de algo que você come com mirtilos e sementes de chia e que oferece muitos efeitos benéficos. O limiar para fazer isso é extremamente baixo. Pouco trabalho, pouca despesa para obter os micróbios. A questão é tão pequena e acessível que as pessoas estão fazendo e vemos sucesso inesperado. Ok, algumas mudanças que você fez. Você mencionou aquela troca de um micróbio do Bacillus coagulans para o Bacillus subtilis. Fale mais sobre por que você fez essa troca. Porque a gente tem trocado e-mails, estamos sempre em contato. E até uns 6 meses, 1 ano atrás, o coagulans ainda fazia parte da sua receita. Então isso é relativamente novo. Fale sobre o porquê. Então, o coagulans é um micróbio interessante. Isso não é negativo sobre ele. Fizemos vários ensaios, e uma das coisas que repetimos foi contar o número de micróbios. Grande parte disso é obter contagens suficientes. Por exemplo, o Lactobacillus reuteri, se fermentado sozinho, quando co-fermenta. Vários micróbios, eles competem, resultando em contagens menores. Mas, para ilustrar, digamos que fermentamos o reuteri sozinho, por 36 horas. Queremos que o micróbio dobre 12 vezes, pois ele dobra a cada 3 horas. Lembre-se, micróbios não fazem sexo, apenas se duplicam. O reuteri dobra a cada 3 horas na temperatura corporal. Então, o deixamos dobrar 12 vezes. Por 36 horas, ao contar os micróbios. Usamos citometria de fluxo. Um método a laser, pois são trilhões de micróbios, muitos para contar. Chegamos a cerca de 300 bilhões, por porção de meia xícara ou 120 mililitros. Então, essa é parte da razão pela qual acredito que estamos tendo tanto sucesso. Estamos aumentando as contagens de micróbios muito além do que se obtém de um probiótico, porque os micróbios são muito caros se você for fazer um probiótico. Probióticos comerciais geralmente têm 1, 2, 10 bilhões, às vezes mais. Eles limitam o número porque é caro. Então, usamos uma contagem baixa e a aumentamos por fermentação, neste caso, com algo que parece e cheira a iogurte. Não é iogurte, a propósito. É uma forma barata de aumentar enormemente as contagens. Fizemos isso com Bacillus coagulans e o achamos errático e pouco confiável para altas contagens em laticínios. Então, em outras palavras, se você fosse um fabricante, não faria isso em um produto lácteo. Você faria isso em algum tipo de, como dizem, caldo com pH controlado, e osmolalidade e conteúdo mineral. Bem, não vamos fazer isso em nossas cozinhas. Então, eu o substituí pelo Bacillus subtilis, que é muito fácil de fermentar. E acontece que ele é um campeão em produzir bacteriocinas. Não é incomum que muitas cepas produzam cerca de 7 bacteriocinas diferentes, com uma ampla gama de efeitos na eliminação desses micróbios fecais. Então, o subtilis é um pouco mais confiável. Entendi. Resultados semelhantes. Mas os resultados são os mesmos ou melhores. Acho que agora temos que provar isso formalmente. Mas é muito caro fazer isso porque, embora não possamos fazer como o iogurte,
temos que fazer em forma de cápsula. Então teremos que colocar provavelmente algo como 100 bilhões por espécie, por cepa, na cápsula. Então vai ser um ensaio muito caro. E não somos da indústria farmacêutica, não extorquimos bilhões de dólares das pessoas para financiar as coisas. Então temos que contar com nossos próprios recursos internos para fazer esses ensaios clínicos. Nas notas do programa, colocaremos o link do seu blog sobre como fazer. Mas de forma geral, daremos uma visão. Por e-mail, eu te perguntava, pois ia começar. E queria a melhor iogurteira. Você me indicou a Luvelle, que adoro. Comece por aí e fale sobre outras iogurteiras, se houver outras que sejam boas. E depois vamos passar pela receita básica. Jesse, são aparelhos muito simples. Pode ser uma iogurteira como a Luvelle, pode ser um sous vide, uma panela de cozimento lento, de cuba ou bastão. Existem dois tipos. Pode ser uma Instant Pot. Basta um aparelho que mantenha a temperatura. A maioria dos micróbios humanos se desenvolve melhor na temperatura corporal, 37 graus Celsius, ou 98 graus Fahrenheit. Digo 100, 37, 38, para facilitar. Isso não vale para todos os micróbios. Alguns preferem temperatura ambiente. Por exemplo, o Lactobacillus plantarum, um micróbio interessante. Se desenvolve bem em temperatura ambiente. Digo isso aos ouvintes. Ao fermentar micróbios, esteja ciente das condições. Se eu dissesse, Jesse, vamos ao Vale da Morte a 140 graus, você não sobreviveria. Diferentes criaturas, espécies, prosperam em temperaturas distintas. O mesmo para micróbios. A maioria dos micróbios que falamos prefere a temperatura corporal. São de origem humana. Numa loja de cerveja, me contavam como fazem cervejas e vinhos. Usam Saccharomyces cerevisiae, um fungo. Às vezes, Lactobacillus brevis, para sabor de malte. Perguntaram, o que você fermenta? Eu disse, micróbios humanos. Ficaram horrorizados, Jesse. Tipo, o quê? De jeito nenhum. Percebi que é isso que fazemos. Fermentamos micróbios humanos, seja do leite materno. Ou, originalmente, não o que usamos, mas da matéria fecal do cólon. Vem de humanos, e estamos restaurando micróbios que perdemos. Porque basta um ciclo de antibióticos. Jesse, digamos que você tomou claritromicina por algum motivo, ou doxiciclina, qualquer antibiótico comum, você literalmente eliminou centenas de espécies, a maioria das quais nunca retornará. Isso é um ciclo. A maioria na América do Norte já tomou 30 ciclos de antibióticos. Até os 40 anos. Só nos EUA, 650 mil. Receitas de antibióticos são emitidas todos os dias. Todos os dias. Então, a hora e lugar em que os antibióticos são necessários. Se você tem sepse, se tem sepse urinária ou pneumonia pneumocócica, você precisa de um antibiótico. Mas, como sabe, muitos recebem antibióticos por tosse seca de infecção viral ou filho com nariz escorrendo e dão antibiótico. Às vezes, a culpa é dos pais. Joãozinho está com tosse seca, precisa de antibiótico. Há uso excessivo e massivo de antibióticos. Uma das consequências não intencionais disso é a perda de literalmente centenas de espécies no trato gastrointestinal e, a propósito, em outros microbiomas também. Pele, boca, vagina, próstata, vias aéreas. Então, nós dizimamos nosso microbioma. Então, o que estamos fazendo aqui, de muitas maneiras, é restaurar os micróbios que foram perdidos por causa da nossa superexposição desenfreada a antibióticos. Ok, vamos voltar ao iogurte. Mas enquanto estamos nisso, falando sobre o impacto negativo do uso excessivo de antibióticos, quais são algumas das outras coisas nesse âmbito que estamos fazendo ou coisas no ambiente que estão dizimando nosso microbioma, seja oral, da pele, do intestino e assim por diante? Provavelmente, há muitas coisas. Infelizmente, a evidência para muitas delas ainda é limitada, já que é bastante desafiador conduzir esses estudos de forma abrangente. Então, o que sabemos é antibióticos, claro, e muitos aditivos alimentares, especificamente os conservantes que encontramos nos alimentos. Eles são adicionados aos alimentos para evitar, por exemplo, o crescimento de mofo em produtos de panificação ou em queijos. Conservantes são antimicrobianos na comida e em você.
Em alimentos, sorbato de potássio, benzoato de sódio, uma longa lista desses. Químicos, agentes emulsificantes, que misturam alimentos como sorvete. Sorvete é o pior, com 3, 4 ou 5 emulsificantes: goma gelana, goma xantana, carragenina, polissorbato 80, carboximetilcelulose. Molhos para salada, porque as pessoas querem que eles permaneçam misturados. Óleo e vinagre. Provavelmente muitas outras coisas, embora a evidência seja escassa. Água clorada. Outros medicamentos, bloqueadores de ácido estomacal, anti-inflamatórios não esteroides como ibuprofeno e naproxeno. Pílulas anticoncepcionais. Em suma, nadamos num mar de fatores que perturbam o microbioma. Mas os antibióticos são os piores, bem como todas essas outras coisas. Por isso, ao estudar populações indígenas, caçadores-coletores na floresta brasileira, ou na savana africana, ou nas montanhas da Nova Guiné, todos têm microbiomas muito diferentes. Possuem mais espécies que nós, e espécies distintas. Curiosamente, seus microbiomas parecem quase idênticos entre si, embora separados por oceanos e milhares de milhas. Presumivelmente, têm o microbioma da Idade da Pedra, do Paleolítico, anterior a antibióticos, água clorada, conservantes e outros aditivos. Glifosato está em todo lugar: alimentos, água, ar, outros herbicidas e pesticidas. Estamos completamente cercados por ele. É como tentar evitar os microplásticos. Não dá para evitar completamente. Eu, você e seus ouvintes só podemos tentar minimizar a exposição, mas infelizmente no mundo moderno não podemos evitá-los totalmente. Mais cedo, mencionei áreas onde vi você mudar métodos no iogurte para SIBO, uma delas sendo a troca de micróbios. Outra coisa que ouvi você falando ultimamente é sobre fermentar os diferentes micróbios separadamente. Parecia que inicialmente era uma cofermentação. E agora estou vendo você se afastar um pouco disso. Então, fale sobre quando alguém deveria fermentá-los juntos em vez de separadamente. Se fermentarmos o Reuteri sozinho, obtemos, como mencionei, 300 bilhões. Por porção de 120 mililitros. É como a horta do seu quintal, Jesse. Se plantássemos só tomates num canteiro de 10 por 10, teríamos muitos. Mas e se plantasse tomates, pepinos, melancia, abóbora e abobrinha? Quantos tomates teria? Bem menos. O mesmo princípio. Então, quando você cofermenta micróbios, eles competem entre si e você terá menos. Nós não fizemos uma contagem. É preciso fazer sequenciamento de DNA com citometria de fluxo para obter a composição final do seu iogurte. Mas eu diria que a fórmula original, Reuteri, Gasseri, coagulans, funcionou muito bem. Apesar de algumas das dificuldades com o coagulans. Mas não fizemos uma contagem relativa. E estou vendo cada vez mais pessoas com SIBO muito grave. São pessoas que dizem coisas como: bem, eu tomei antibióticos por 3 anos para a doença de Lyme. Ou tomei doxiciclina por 2 anos para minha acne, ou por qualquer motivo que tenham tomado antibióticos repetidamente ou cronicamente. Eles têm uma perturbação enorme, e descobri que se você fermentar esses micróbios individualmente, obtém contagens mais altas de cada micróbio e consegue um aumento na potência contra esses casos realmente graves de SIBO. Então, ainda não há problema em cofermentar. Mas se você acha que é uma pessoa que tem SIBO muito grave por causa do seu histórico de exposição a antibióticos, ou se teve algo que sinaliza um caso muito grave, a intolerância à histamina seria um exemplo de um caso muito grave de SIBO. Intolerâncias a outros alimentos FODMAPs, solanáceas, alimentos que contêm frutose, leguminosas. Se você diz: muitas pessoas dizem isso, eu tenho uma lista de 8 alimentos que posso comer, não posso comer mais nada. Isso é SIBO, muito grave. Então, se você está nesse grupo, talvez seja melhor fermentar individualmente para obter contagens muito mais altas, porque é como um exército. Se você vai enfrentar um exército de 100.000 soldados e começa a batalha com 1.000 dos seus, você vai perder.
Então você quer ir para a batalha com números suficientes. Ah, ok, bom saber. Eu sempre fiz a cofermentação, sabe? Eu sempre usei o coagulans até agora, mas acabei de encomendar o Bacillus subtilis, acho que é o HU58. Então vou trocá-lo no próximo lote e tirar o coagulans. E ver como fica. Mas só para ter uma ideia geral aqui, diferentes ideias para as pessoas, de diferentes maneiras, que você viu as pessoas fazerem e que funcionaram. Ah, sim. E o coagulans, como eu disse, eu não levaria isso como uma reflexão negativa sobre o coagulans. É um micróbio muito interessante. Eu usei muito com a minha filha, por exemplo. Ela se aposentou, mas era tenista profissional. E teve várias lesões, curiosamente. E ela tinha que tirar um tempo de folga. Quando ela voltou, descobriu que tinha perdido seu ranking. Ao perder o ranking, tem que recomeçar, classificando-se para Wimbledon, US Open, etc. Ela precisava passar pelas qualificatórias. Na chave principal, joga-se dia sim, dia não, normalmente. Nas qualificatórias, joga-se todos os dias. Essas moças jogam, muitas vezes a 90 graus. Partidas de 2 ou 3 horas. Exausta, acabada. Ao fim da partida, tem que repetir amanhã. Dolorida, se ganhar, faz de novo. Só então chega à chave principal. Há uma desvantagem em ter que se classificar. Um efeito do coagulans, se as evidências forem críveis, é reduzir drasticamente a lesão muscular. Em exercício extenuante. Se alguém corre uma maratona e medimos a creatina quinase, que mede a degradação muscular. Ao cruzar a linha de chegada, há um aumento de 10 a 30 vezes nas proteínas de degradação muscular na corrente sanguínea. É por isso que alguns maratonistas ou triatletas urinam marrom. Isso é músculo. Eles estão urinando músculo em um grau extremo. Chama-se rabdomiólise, e isso pode ser muito perigoso para você. Mas com coagulans, se as evidências forem críveis, a degradação muscular reduz em 50%, o que significa que alguém como minha filha ainda sentirá dor e cansaço, mas menos ao se esforçar de novo. O coagulans é interessante, reduz dor de artrite, tem vários efeitos benéficos, mas não se adapta bem a laticínios. Dado que existem diferentes maneiras de fazer isso, e agora um dos micróbios foi trocado, as pessoas podem estar usando um micróbio diferente para o terceiro. Temos alguma ideia da composição de macros do produto final em termos de carboidratos, proteínas e gorduras? Não fizemos uma análise, mas sabemos que o processo de fermentação, particularmente nossa fermentação prolongada, diferente do iogurte de mercado, que é fermentado por algumas horas, nós fermentamos por este período prolongado, e isso converte ao máximo a lactose, o açúcar do leite. Na verdade, ele converte a lactose em ácido lático. Muitos dos seus ouvintes que já fizeram isso dirão que é bem azedo. E se testarmos o pH, é tipicamente 3,5. 10 vezes mais ácido que iogurte convencional devido ao acúmulo de ácido lático. Praticamente não há lactose. Embora sem análise formal, a fermentação e evidências indicam quase nenhuma lactose. Por isso, muitos com intolerância à lactose não têm problemas com este iogurte de fermentação prolongada. Para quem tem problemas com caseína, o risco é menor, pois o pH de 3,5 desnatura ou quebra a caseína, especialmente a beta-A1, prevalente na América do Norte. Assim, as pessoas têm menos probabilidade de ter respostas imunológicas a essa caseína. Não eliminamos todos os problemas com laticínios, mas creio que os minimizamos. E a sua recomendação de consumo, pelo menos para o protocolo que você mencionou, é de apenas meia xícara por dia. Há alguma razão para não consumir mais? Adoro o sabor, e se estou com fome, naturalmente quero comer mais. Há alguma desvantagem em consumir mais do que meia xícara? Eu simplesmente inventei isso, Jesse. Não há ciência por trás disso. Mas meu raciocínio foi o seguinte: sabemos que laticínios têm problemas. Nós minimizamos alguns dos problemas, mas apesar da fermentação prolongada, da acidez, de tudo isso, ainda existem alguns hormônios ali. Outras proteínas não desnaturadas podem ter consequências imunológicas. O risco é baixo. A proteína do soro ainda está lá. É a parte aquosa. A proteína do soro é insulinotrópica, ou seja,
provoca insulina. Como sabem, açúcares e carboidratos disparam insulina. Proteínas geralmente não. A exceção é o soro do leite. O soro do leite provoca insulina. Então, algumas pessoas terão sua perda de peso bloqueada, ou até ganharão uma quantidade modesta de peso quando expostas ao soro. Então, se alguém está preocupado com isso, é fácil escorrer quando ele se separa. Você pode fazer um iogurte estilo grego, onde você pega seu iogurte, coloca em uma peneira forrada com um pano de queijo ou um filtro de café, e então coloca isso em um recipiente maior, cobre e deixa escorrer por algo entre 4 a 8 horas, mais ou menos. E você verá o soro escorrer. Você pode descartar o soro, ou algumas pessoas o guardam em uma forma de gelo e usam como fermento inicial para lotes futuros. Essa é uma maneira de minimizar esse efeito do soro. Mas existem problemas com laticínios, e eu estava ciente disso. Então eu disse: sim, talvez não exagere nos laticínios, mas é um limite muito flexível. Jesse, você pode facilmente consumir mais do que isso. Sabe qual é o iogurte mais saboroso? É o de Lactobacillus crispatus, um micróbio vaginal. Que coisa mais louca e surpreendente. Interessante, Jesse. A ciência sobre o Lactobacillus crispatus foi muito esclarecida nos últimos anos. Se uma mulher não tem crispatus, pois como Helteri e outros lactobacilos, é suscetível a antibióticos comuns. Se uma mulher tomou amoxicilina para infecção respiratória há 10 anos, provavelmente perdeu o Helteri e o crispatus. Mulheres sem crispatus são mais propensas a aborto espontâneo, perder um bebê, e parto prematuro, o que é catastrófico. Se uma mulher dá à luz com 28 semanas, a criança terá problemas para a vida toda, deficiências imunológicas, neurológicas, psicológicas. Então, a falta de crispatus aumenta a probabilidade de ter um parto prematuro. Na menopausa, mulheres sem crispatus são mais propensas à secura vaginal, dor, irritação, corrimento, dor na penetração, infecções urinárias de repetição, grande problema para mulheres, e incontinência. Tosse, espirra, se molha, socialmente incapacitante. E a propósito, as soluções de saúde convencionais para esses problemas são terríveis. Terríveis. Uma mulher muitas vezes tem que tomar decisões como: devo tomar estrogênios e arriscar câncer de endométrio e coágulos sanguíneos, doença tromboembólica? Então eu acredito que restaurar o crispatus é uma maneira tão fácil e simples de reduzir o risco de todas essas coisas. Ele restaura a umidade vaginal, reduz a inflamação cervical, porque é a inflamação cervical que faz com que o colo do útero relaxe prematuramente e resulte em um parto prematuro, por exemplo. Então, o crispatus é instrumental, crítico para a saúde vaginal e urinária da mulher. E estamos vendo isso. Muitos desses dados vieram de Loyola, que fica a cerca de 10 milhas da minha casa, onde estou sentado agora. Um trabalho elegante mostra que o crispatus reduz drasticamente o risco de infecções urinárias e até a incontinência. E o que é ainda mais incrível é que a bexiga, que pensávamos ser estéril, tem um microbioma. E entre as criaturas que deveriam estar lá está o crispatus. E ainda mais notável, Jesse, uma mulher pode tomar crispatus por via oral. E ele colonizará a vagina. Como? Não há nenhuma conexão que conheçamos. Ele coloniza a bexiga. Provavelmente por contiguidade, ou seja, proximidade, pois é uma área onde micróbios estão sempre. Micróbios não ficam em um só lugar. Eles se movem. Isso é bom e ruim. Um mal. Exemplo é o micróbio oral, Fusobacterium nucleatum, que prolifera em excesso com sangramento nas gengivas, gengivite ou periodontite, algo comum. Esse micróbio entra na corrente sanguínea e coloniza o cólon, onde a evidência é sólida. É um dos principais causadores do câncer de cólon. Então pense nisso, Jesse. O câncer de cólon começa na boca. O gastroenterologista faz colonoscopias e remove pólipos, mas sem considerar o microbioma do cólon ou o oral. Para realmente entender o câncer de cólon, não podemos focar apenas no cólon. É fundamental olhar para o corpo inteiro, e isso, claro, inclui a boca.
Então, você mencionou que o crispatus tomado por via oral chega até a vagina. Existe alguma outra vantagem em colocar a bactéria diretamente na vagina ou no cólon pelo outro lado? Ou a via oral é suficiente? Perguntas difíceis, ninguém fez isso. Eu conversava com um grupo de pesquisa que tinha uma cepa de E. coli que prevenia infecções urinárias e queriam administrar esse micróbio com uma agulha enorme pela parede abdominal até a bexiga. E eu disse: por que fariam isso? Dói muito. Podem errar, atingir veia ou artéria, e a mulher ter hemorragia. Você causa lesões e aderências. Muitos motivos para não fazer desse jeito. E eu disse: é sua obrigação moral. Primeiro, provar que não pode ser feito por via oral. Ficaram bravos. Disseram: de jeito nenhum. Eu disse: sabemos que micróbios, por translocação, podem ir de um lugar para outro. Como explicar infecções urinárias por E. coli, um micróbio fecal? Como ele chegou lá? Contaminação fecal. Sabemos que os micróbios podem migrar, seja porque você não se limpou direito ou porque simplesmente aconteceu pela contiguidade da superfície no períneo. Ele pode migrar para a sua bexiga. Então, sabemos que os micróbios podem se translocar. Isso é bem estabelecido, mas podemos usar isso a nosso favor com um micróbio como o L. crispatus, porque você não preferiria que sua esposa ou sua filha, ou quem quer que seja, tomasse algo por via oral em vez de ter que, porque uma vez que você introduz um supositório vaginal. Então, muitas dessas mulheres vão ter atrofia. Dói. É doloroso. Normalmente você pode causar sangramento. Você também causa infecção porque, ao inserir coisas, você introduz micróbios como Staphylococcus aureus e Streptococcus, e micróbios fecais. Então, o simples ato de colocar um supositório na vagina de uma mulher tem riscos associados. Então, podemos fazer isso. Por consumo oral. Isso é algo realmente fantástico e evita que a mulher seja exposta a uma série de riscos e desconfortos. Ok, isso faz sentido. E até agora, estávamos focando em fazer este iogurte para aumentar a contagem. Quando se trata do L. crispatus, estamos fazendo um iogurte para isso. Ou as cápsulas de probióticos, são suficientes? Você está chegando a uma área, Jesse, onde não temos respostas sólidas. O mundo da dose. Resposta. Lembro a todos, micróbios não são medicamentos, não são metabolizados pelo fígado, nem eliminados pelos rins. Colonizam o trato gastrointestinal e, no caso do L. crispatus, vagina e bexiga. Agem diferente, mas nem sempre sabemos. No iogurte para SIBO, nosso objetivo é ter contagens super altas para superar trilhões de micróbios que invadem o intestino delgado. Em muitos casos, não sabemos a contagem necessária. Então, um produto típico de L. crispatus terá cerca de 5 a 10 bilhões. Isso é suficiente? Não sei. Então, para ilustrar, há um estudo que veio da Coreia, onde eles compararam uma cepa de Lactobacillus gasseri. Acho que era a cepa BNR17 ou a 2055, uma dessas duas. Deram aos participantes placebo 0, 1 bilhão. Ou 10 bilhões. E o desfecho era a circunferência da cintura. Então, obviamente, placebo e 1 bilhão sem efeito. 10 bilhões. Mais de 3 centímetros de redução na cintura, sem mudar dieta ou exercícios. Apenas com esse micróbio, 10 bilhões, a cintura diminuiu. Cerca de 3,5 centímetros. Ao fazer tomografia ou ressonância e mapear a gordura abdominal, cerca de 21 centímetros quadrados. Significativo. Só por esse micróbio, se 10 bilhões funcionaram, o que 50 bilhões teriam feito? O que 100 bilhões fariam? O que mais de 1 trilhão faria? Uma das coisas sobre estudos de dose-resposta é que são muito caros. A indústria farmacêutica tem recursos, nós não. Digamos que seu estudo custou $150 mil. Para a indústria, é um erro de arredondamento, nada. Para nós, é muito. Se adicionarmos, digamos, mais 3 doses, 10 bilhões, 50 bilhões, o custo vai a 500 mil. Isso multiplica muito o custo dos estudos. A maioria de nós não tem isso. Em grande parte, Jesse, estamos no escuro. Por isso, iogurtes são uma forma barata,
fácil e segura de ampliar drasticamente as contagens. Na receita original do L. reuteri, começamos com 200 milhões, o que parece muito, mas para um micróbio é nada. Era dose para bebês. Pegamos 200 milhões. Em 36 horas, 12 duplicações, chegamos a 300 bilhões. Há um aumento enorme nos números. Mas não sei quantos são necessários. Se você dissesse, quero mais músculos com L. reuteri, pele mais lisa com L. reuteri, testosterona aumentada, ou minha esposa com mais sensibilidade e umidade vaginal. Qual a dose? Não sabemos. Mas, provavelmente, com base na experiência e em milhares de pessoas, deve ser algo na faixa de 40, 50 a 100 bilhões por dia. Provavelmente, com o tempo, ficaremos mais espertos à medida que nossas evidências e as de outros se acumulam, e saberemos melhor. Pode ser diferente para diferentes micróbios e indicações, mas está na casa das dezenas de bilhões. Essa é uma das minhas críticas ao mundo dos probióticos comerciais. É que muitos probióticos têm o que eu consideraria quantidades triviais de micróbios, especialmente esses, probióticos de múltiplas espécies. Se alguém diz, temos 50 espécies, sim, mas em números tão baixos, será que tem algum efeito significativo? Então é uma área em que temos que trabalhar. Podemos usar o modelo que vimos para o iogurte de SIBO para outros micróbios humanos como o L. crispatus? Acredito que seja um micróbio humano, outros nessa categoria. Podemos usar nossa Luvelle e o sistema do qual estamos falando para aumentar as contagens? E então, para explicar um pouco mais onde estou querendo chegar, fale sobre a diferença entre fermentar micróbios humanos versus micróbios que estão nas plantas. Em geral, para simplificar, Jesse, a maioria, não todas, mas a maioria das espécies de Lactobacillus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus crispatus e outras, a maioria, prospera melhor na temperatura corporal humana, ou seja, são adaptados à vida em mamíferos. Seu cão, veados, guaxinins e você. Eles preferem a temperatura do corpo humano igual na maioria dos mamíferos. Há exceções, mas a maioria prefere a temperatura humana. Então, o Lactobacillus crispatus, o mesmo, temperatura corporal humana, 36 horas. E a propósito, é o iogurte mais saboroso que você já provou. Eu o chamo secretamente de iogurte vaginal, pois foi obtido da vagina. Alguns não gostaram. Desculpe, mas é um micróbio vaginal. E a propósito, evidências preliminares sugerem que o Lactobacillus crispatus pode ser crucial para a saúde da próstata. Próstata, Jesse, é algo que pouco abordei, pois havia pouco a fazer. Existem coisas estúpidas por aí como só palmeto ou finasterida. Sim, mas estou falando de fazer coisas naturais para consertar o que está errado. E ficou claro que homens com doença de próstata, primeiro, quase todos têm SIBO, o que me surpreendeu. Um estudo mostrou que homens com doença de próstata, seja prostatite, hiperplasia prostática benigna, HPB ou câncer de próstata, praticamente todos têm SIBO. O que é estranho porque se você já fez um exame de próstata, o médico coloca o dedo no seu reto. Fica bem ali, então eu teria previsto que o microbioma retal seria o fator dominante. É um fator. Surpreendeu que o supercrescimento no intestino delgado fosse um fator-chave na doença da próstata. Deve ser por endotoxemia na corrente sanguínea. Mais notável, se biopsiássemos glândulas prostáticas doentes, com prostatite, bacteriana ou não, HPB, câncer de próstata, nenhum. Desses homens teria Lactobacillus crispatus. Se biopsiássemos próstatas normais, todas teriam L. crispatus. Isso não prova que o L. crispatus causou a doença, mas começa a parecer que sim. Para homens com doença de próstata, até sabermos mais, significa tratar a SIBO, restaurar o L. crispatus e cuidar do microbioma retal, do cólon. Fazemos isso com alimentos fermentados, L. reuteri, L. gasseri, tudo. Que fazemos para a SIBO, fibras prebióticas, ou seja, recultivar um microbioma saudável. Em suma,
A saúde da próstata e do cólon começa na boca. Da mesma forma, a saúde da próstata começa em outras partes do corpo. Curiosamente, eu chamo a próstata. Estou saindo do assunto, me desculpe, mas eu chamo a próstata de estação central do microbioma. Por quê? Se fizéssemos uma biópsia de uma próstata doente, com prostatite, HPB, etc., você encontraria micróbios orais, Fusobacterium, Porphyromonas gingivalis. Você encontraria micróbios da pele, como Cutibacterium. Você vai encontrar micróbios gastrointestinais, é claro. Em outras palavras, você encontra micróbios de todo o corpo, nesta pequena glândula prostática. Agora, eles são a causa ou são apenas um acompanhamento benigno? Ninguém sabe. É meio difícil de provar. Mas parece que a doença da próstata não começa na próstata. Começa em outros lugares. Interessante. Existe alguma área no corpo que seja completamente estéril? Você falou de tantas áreas diferentes agora, incluindo a próstata. Sabemos de alguma área onde os micróbios não habitam? Mas até agora, tudo que foi estudado revelou micróbios, como o cérebro. Pensou-se por anos, desde sempre, que o cérebro era estéril. Não é estéril. Ele está cheio de micróbios orais muito preocupantes, especialmente em pessoas com demência, doença de Parkinson, doença de Lou Gehrig, etc., cérebros doentes. Mas mesmo as pessoas sem cérebros doentes têm micróbios orais como aqueles dois na próstata, Fusobacterium, Porphyromonas. Os cérebros doentes estão cheios de espécies de fungos, espécies de candida e outras. Agora, o que não está claro é se eles desempenham um papel causal nessas doenças. Sabemos, a propósito, com boas evidências, muito feito na Espanha, que cérebros doentes de pessoas com demência estão cheios de fungos. Isso significa que devemos erradicar fungos. Em sua origem, talvez oral, talvez gastrointestinal, há muito supercrescimento fúngico no trato gastrointestinal. Ninguém estudou isso, então não sabemos. Mas levanta a questão: a prevenção da demência novamente começa erradicando ou reduzindo populações de micróbios como fungos na boca e no trato gastrointestinal? Não sei. Mas veja, até algo que pensávamos estéril, como o cérebro. Infelizmente, tireoide, timo ou vítreo ocular não foram estudados. Estes ainda não foram, mas até agora, todo órgão que foi estudado parece ter um microbioma e uma assinatura única. Considerando tudo o que você compartilhou e a imensidão desse tópico, quais seriam os fatores mais simples que podemos controlar para a regulação da próstata e do cérebro? Não é como se pudéssemos simplesmente ir lá, encontrar bactérias específicas e tentar aplicá-las de forma localizada ou ingeri-las diretamente. Então, com base em todo esse conhecimento, o que de melhor podemos fazer na prática? Então, é um trabalho em andamento, Jesse. Não tenho uma resposta final para você. Para facilitar aos ouvintes, como mencionei, compare seu corpo a um jardim de quintal, pois tentamos cultivar micróbios e agimos como se seu corpo fosse um jardim. Se quer um jardim na primavera, como faz? Prepara o canteiro, remove pedras, galhos e ervas daninhas, planta sementes dos vegetais desejados, rega e fertiliza na estação, colhendo nabos, tomates, etc. Com os micróbios no corpo, é igual. Limpamos o solo, removemos o que perturba o microbioma, como conservantes nos alimentos, emulsificantes, minimizar antibióticos, tentar escolher orgânicos sempre que possível para minimizar sua exposição a herbicidas e pesticidas. Tentar evitar coisas como medicamentos que bloqueiam o ácido estomacal, anti-inflamatórios e outros fármacos. E a propósito, existem maneiras de minimizar. Talvez não elimine totalmente, mas em muitos casos pode minimizar a exposição. Então, preparamos o solo. Plantamos as sementes. As sementes são como o iogurte que você menciona. Restauramos o Lactobacillus reuteri. Restauramos o Lactobacillus gasseri. Consumimos alimentos fermentados. São muito interessantes, Jesse, pois se você fermentar chucrute, kimchi,
ou picles na sua cozinha, ou o que for, cebolas, pode fermentar quase tudo. E deixar, por exemplo, fermentar tomates com alho, berinjela e cebola roxa, algo comum, leva uns 3 dias. E vai fermentar na bancada da sua cozinha mais rápido se você adicionar um fermento inicial. Ao consumir, você ingere espécies como Leuconostoc mesenteroides ou Pediococcus. O interessante é que esses micróbios não se estabelecem no trato gastrointestinal. Podem ficar brevemente, mas você os ingere e elimina. Então, qual a função? Parece que essas espécies de fermentação, as que fermentam vegetais, são micróbios que fermentam em temperatura ambiente. Em sua passagem da boca ao ânus e depois ao vaso sanitário, de alguma forma cultivam a proliferação de espécies benéficas adaptadas ao corpo humano e que se estabelecem. Assim, ao ingerir alimentos fermentados, há um aumento, por exemplo, de Faecalibacterium, um micróbio benéfico crucial, de Akkermansia, de Ruminococcaceae e de todas as outras, espécies de Lactobacillus e Bifidobacteria. Há algo único e maravilhoso nos alimentos fermentados, mesmo que os micróbios da fermentação não se estabeleçam. E depois as fibras, não as de cereal, celulose inerte. Fibras em leguminosas e vegetais, que micróbios podem metabolizar. Raízes, cebolas, alho, chalotas, aspargos, couve de Bruxelas, beterrabas, rabanetes. Pode comprá-los em pó, inulina, foz, galacto-oligosacarídeos, tudo isso nutre. A propósito, é a água e o fertilizante do seu jardim. E, a propósito, uma fibra muito importante que quase todo mundo esqueceu: o ácido hialurônico. Uma das poucas fibras que vem de animais. Mas ele vem de órgãos animais, como o cérebro, a pele, o pâncreas e o coração. As pessoas dizem: "Eca, não vou comer isso", pois a maioria ouviu: "Corte a gordura saturada", e pararam de consumir miúdos. Elas compram peito de frango sem osso e sem pele, com todo o ácido hialurônico descartado. Então, como o ácido hialurônico, uma das raras fibras de origem animal, é uma maneira maravilhosa de proliferar ou aumentar a reprodução de Faecalibacterium, Akkermansia, Clostridium, todas essas espécies realmente benéficas. Aí as mulheres dizem: "Ah, nem me fale de ácido hialurônico. Eu sei tudo sobre isso. Eu pago $150 por uma onça de ácido hialurônico e passo bem aqui. E funciona para reduzir meus pés de galinha." Bem sim, então eu pergunto a elas: "O que ele fez passando aqui para as rugas no seu pescoço ou no seu abdômen?" Claro que nada, pois é um efeito tópico local. A mágica real do ácido hialurônico ocorre ao ser consumido oralmente, indo para a camada dérmica da pele, reduzindo rugas no corpo todo. Vai para o líquido sinovial das articulações, aumentando o lubrificante e estimulando a produção de colágeno na cartilagem. Há também o glicocálice, molécula de sinalização que reveste as artérias. E o glicocálice é feito de ácido hialurônico. Útero, colo do útero e vagina são feitos em grande parte de ácido hialurônico. Então, Jesse, vivemos com deficiência de ácido hialurônico, sofrendo de artrite, envelhecimento precoce da pele, hipertensão, aterosclerose acelerada, secura e atrofia vaginal. Daí a necessidade de restauração. Infelizmente, a maioria dirá: "Não comerei cérebro, nem pâncreas, e é difícil de achar." Açougueiros jogam fora ou mandam para ração de cachorro. Então pode-se obter como suplemento. 120 mg por dia é a dose típica em pó. É muito fácil de conseguir. E pense em voltar a consumir alguns miúdos, talvez uma mistura de 50% de fígado moído com sua carne moída ou algo assim. Algumas pessoas comem língua. Essa é outra maneira de obter ácido hialurônico. A propósito, fontes de ácido hialurônico vêm com colágeno, mais um item ausente na dieta moderna, pois não comemos alimentos ricos nele. O colágeno, outro.
Item com grandes efeitos na forma e composição corporal, pois sabemos, com boas evidências, que sua ingestão reduz gordura abdominal e aumenta a massa muscular. A ideia de apenas perder gordura é ultrapassada e perigosa. Devo mencionar uma razão pela qual isso surge agora. Pessoas perdendo massa muscular com agonistas de GLP-1, e temos o benefício. Fico impressionado que grupos como o NIH tenham acumulado o banco de dados NIANES, o Epic Norfolk, da Europa Ocidental, o ASPRI, grandes coleções de pessoas que perderam peso e foram acompanhadas por 10 ou mais anos. A pergunta foi: o que acontece com quem perde peso? A maioria perde peso cortando calorias. Se perguntar a qualquer médico o que diz ao seu paciente obeso, eu digo: para reduzir calorias, mover-se mais, comer menos, reduzir porções. E se isso não funcionar, usamos um GLP-1. Se isso não funcionar, indicamos cirurgia bariátrica, certo? Tudo o que sabem é reduzir calorias, e sabemos por grandes bancos de dados com mais de 60 mil pessoas, que quem perde peso, especialmente mais de 10% do peso corporal, por exemplo, uma mulher de 180 libras perdendo 18, um cara de 240 perdendo 24, vai morrer, vários anos mais jovem, e seus últimos anos de vida têm muito mais probabilidade de serem caracterizados por quedas, fraturas, fragilidade, perda de independência, sarcopenia, mioesteatose e morte prematura. Criamos este mundo, Jesse, o da saúde convencional, onde damos às pessoas ferramentas para morrerem mais jovens e ficarem incapacitadas antes do tempo. Temos que ser mais inteligentes e falar sobre músculo, preservação da TMB e afins. Então temos o ácido hialurônico, que vem de órgãos, uma fibra de animais. Você mencionou o colágeno também. Seria outra fibra de animais? É proteína animal, sim. Não existe colágeno vegetal. Ácido hialurônico e colágeno são duas coisas. Uma fibra e uma proteína, de origem animal. Você não consegue obtê-los de nenhuma fonte vegetal. Você pode fabricá-los em um tanque de fermentação de fibras, mas na maior parte, eles são de origem animal. Então, o colágeno vem de tendões, ligamentos, cortes de carne duros, miúdos, etc. A maioria das pessoas, por termos ficado com tanto nojo e receio de consumir miúdos, pelo menos a maioria de nós recorre a suplementos. 20 gramas de colágeno bovino, por exemplo, farão coisas maravilhosas: reduzir gordura abdominal, aumentar massa muscular, aumentar colágeno na cartilagem das articulações, aumentar a lubrificação do líquido sinovial e outros benefícios. Sim, o colágeno. Tudo o que fazemos, Jesse, você e eu, é restaurar o que as pessoas perderam. Reuteri, perdemos. Gasseri, perdemos. Crispatos. Muitas mulheres perderam. Colágeno, ácido hialurônico, ausentes na dieta atual. Tudo o que fazemos é restaurar coisas que deveriam ter sido parte da vida humana. Mas por várias razões, diretrizes alimentares desastradas, práticas exploratórias da indústria alimentícia ou esforços equivocados do agronegócio, todos nos levaram a distorções da fisiologia humana. Meus colegas vêm em seu socorro com o terrível conselho de cortar calorias, fazer dieta, usar fármacos ou procedimentos. E isso está errado. Basta ver o que acontece com quem faz cirurgia bariátrica, considerada padrão ouro por eles. Aliás, até para adolescentes estão indicando. O que acontece com quem faz cirurgia bariátrica? Falamos de banda gástrica, bypass e suas variações. Não se ouve isso, pois o acompanhamento é ruim, e muitos estudos são feitos por médicos com grande interesse no lucro desses procedimentos. Frequentemente, são patrocinados pelo fabricante ou se beneficiam financeiramente, o que levanta questões sobre a imparcialidade. Mas as evidências mostram que quem faz cirurgia bariátrica tem um risco aumentado de morrer por suicídio. Há um aumento enorme de suicídio depois. Pode não acontecer imediatamente, pode levar 3 anos, 5 anos, mas há um aumento enorme de suicídio. Pelo menos metade desenvolve SIBO.
todos perdem muita massa muscular, o que significa que seu futuro terá mais quedas, fraturas, fragilidade, perda de independência, maior risco de demência, sarcopenia e morte anos antes. Isso é o melhor que a saúde convencional tem a oferecer. Então, você pode ver que não se trata de ter uma aparência melhor, não se trata de ter nádegas ou coxas mais firmes. Isso é realmente sobre vida e morte e ter uma vida longa e produtiva, e questões muito importantes. Bato tanto nessa tecla porque vejo o sucesso absurdo dos agonistas de GLP-1, bilhões de dólares, sendo dispensados, prescritos para essas drogas terríveis que arruinam vidas, e ainda assim são vistas como milagres e grandes avanços. Não existem atalhos. Não, mas existem maneiras mais inteligentes, porque sabe o que eu espero? Que você e eu cheguemos. Eu chegarei lá antes de você, mas que cheguemos aos 95. E a propósito, não quero que seus ouvintes confundam esta conversa com longevidade. Isso é algo diferente. É algo em grande parte fraudulento, ou baseado em bobagens. Então eu ouço pessoas dizendo coisas como: bem, vou tomar essas coisas para aumentar a energética mitocondrial. Vou tomar urolitina A ou azul de metileno, ou coenzima Q10 ou ribose, ou qualquer um dos fatores que participam do ciclo de Krebs para a produção de energia mitocondrial, e vou viver até os 140 anos. Bem, boa sorte com isso. Seria incrível prolongar sua vida em 3 semanas. Por 50 anos. Altamente improvável com a ciência atual. Há muita bobagem por aí. Não quero que confundam o que falo. Prolongar vigor e jovialidade. Abordando músculos. Taxa metabólica basal. Ingestão de nutrientes e fatores que sustentam músculos. Reduzem gordura, etc. Isso pode resultar em longevidade se não tiver diabetes tipo 2, doença coronariana ou demência, mas não é longevidade em si. Não o faremos viver até 130 ou 140 anos. Essa é outra conversa. Voltando ao colágeno, eu sou fã. Às vezes coloco no meu café. Eu só estava me perguntando se você o colocaria naquela categoria de, entre aspas, fibra animal, como o ácido hialurônico. Parece que você não pensa nele dessa forma. Vem de animais. A fonte mais comum é bovina, de vaca. Também pode, se procurar, obtê-lo de fontes suínas, porco, marinha, frango, até ovos. A membrana branca por dentro também é uma fonte. A fonte marinha está se tornando um pouco mais popular, mas uma das questões é a dosagem. Então, se for um componente do alimento, você normalmente não pensa na dose, mas a dose importa até certo ponto. 20 gramas, maioria das fontes. Exceto quando se trata da fonte marinha, porque o colágeno de fonte marinha não é uma coisa só, são muitas coisas diferentes. Pode ter vindo de algumas espécies do Pacífico Sul ou do Atlântico Norte, tipos de peixe muito diferentes. Alguns são ósseos, outros são cartilaginosos. Então, o tipo e o teor de colágeno podem variar muito. Mas o fator crítico parece ser o teor relativo, do que chamamos de di- e tripeptídeos. Por anos todos diziam: por que o colágeno é diferente? Se tomo whey ou como carne de porco boi, minha pele e articulações não melhoram. É só proteína. Seu corpo quebra proteínas em aminoácidos individuais. A origem não importa. O colágeno é único por ter sequências específicas de 2 e 3 aminoácidos, di- e tripeptídeos, como gliprohip, glicina-prolina e hidroxiprolina. E dipeptídeos derivados que são resistentes à digestão humana, permanecendo intactos. Eles vão, por exemplo, para a camada dérmica da pele. Ou provocam aumento de colágeno e retenção de umidade. Por isso mulheres adoram colágeno, pois suaviza rugas. Ele vai para as articulações e estimula a produção de cartilagem articular. A cartilagem articular é 70% colágeno. Obter colágeno é crucial para a preservação da cartilagem articular. E a fonte marinha parece ser concentrada nesses di- e tripeptídeos, mas a dosagem simplesmente não é clara. Há evidências de que doses tão baixas quanto meio a 2,5 gramas. Então, 20 gramas de bovino, estamos falando de meio a 2,5 gramas, em algumas formas. O problema é que, comercialmente, se você vai a uma loja e compra colágeno de fonte marinha, você não sabe de onde veio. Muitas vezes eles não te dizem. Quando eu lido com colágeno, eu sei de onde veio.
Eu peguei, digamos, da Nita Wellnex, do Japão, ou da Nutri, na Coreia do Sul, onde eles nos dizem de onde o obtiveram, e o teor relativo dos di- e tripeptídeos ativos. Infelizmente, essa informação não está disponível no nível comercial, no varejo. Então, o que eu tenho dito às pessoas é que se você tem uma fonte marinha, nós realmente não sabemos sem saber a fonte. Então, tente 10 gramas. Provavelmente será suficiente. Ou acabe com a incerteza. Apenas use 20 gramas de bovino. E esse é o que está mais amplamente disponível. Voltando ao nosso crispatus, eu ia perguntar sobre ele para homens. Você mencionou que ele tem afinidade pela próstata. Isso me faz pensar, de forma mais ampla, quão diferente é para homens versus mulheres? Existem micróbios específicos que mulheres ou homens queiram garantir que estão recebendo, com os quais o outro não precisa se preocupar? Ou é tudo parecido? É um trabalho em andamento, Jesse. Uma coisa é clara, na maioria dos locais, digamos, por exemplo, que você perdeu 500 espécies por ter tomado antibióticos. Felizmente, não precisa restaurar todas as 500 espécies. Impossível. Você não as conseguiria. Se você quiser obter algumas espécies, você realmente não consegue comprá-las comercialmente e não dá para fermentá-las. Então, você não pode substituir todos os micróbios, mas, felizmente, restaurar o que eu chamaria de espécies-chave. Então, na vagina, o Lactobacillus crispatus seria uma espécie-chave ou fundamental. No trato gastrointestinal, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gasseri, espécies fundamentais. Agora, felizmente, suplementado por alimentos fermentados. E todas aquelas espécies que, embora não se estabeleçam, cultivam as espécies-chave. Então, se você dissesse, entendo que o Faecalibacterium prausnitzii, o mais importante produtor de ácido butírico, butirato, no trato gastrointestinal, leva à redução da glicose no sangue, pressão arterial, triglicerídeos, fígado gorduroso, sono mais profundo, períodos de sono REM prolongados, todos esses efeitos maravilhosos. Mas como conseguir mais Faecalibacterium? Não se compra ou cultiva, pois morre em contato com o ar. Faz isso consumindo alimentos fermentados e aquelas fibras, como o ácido hialurônico, por exemplo, inulina, fós e outras fibras são maravilhosos. Cultivadores desse Faecalibacterium. Então você não precisa obter todos os micróbios que deseja, restaurando os micróbios-chave. Mas com a vagina não está claro. Até onde você precisa ir? O crispatus, é claro. Você tem que tê-lo. Talvez o Lactobacillus gasseri. Aliás, vagina e pele são os dois órgãos que precisam ser ácidos para a saúde. A maioria das outras partes é neutra ou básica, não ácida. O sangue tem pH 7,4, levemente ácido. 7 é neutro, claro. A vagina gosta de pH em torno de 4,5. A pele em torno de 4,5, bem ácido. A escala de pH é logarítmica. Então, um pH de 4 é 10 vezes mais ácido que um pH de 5. Então, a vagina adora a acidez. Bem, uma das razões pelas quais o crispatus é tão importante, e talvez o gasseri, é que eles são produtores de ácido lático, assim como nossos iogurtes, e bacteriocinas, que matam. Então, se uma mulher tem E. coli invadindo sua vagina, o que é muito comum, a vaginite por E. coli ter um pH ácido, como o promovido pelo crispatus, tende a suprimir a E. coli e outros micróbios fecais invasores. Mas não está claro, Jesse, até onde uma mulher precisa ir. Ela deveria obter o gasseri, outra espécie, Lactobacillus jenseni, Lactobacillus iners, Atopobium, Gardnerella. Nós realmente não sabemos se uma mulher deveria, mas provavelmente não. É a minha previsão. Não sei com certeza. É minha previsão. Se uma mulher restaurar Lactobacillus crispatus, ela já deu um passo enorme em direção a um microbioma vaginal e urinário mais saudável. Lactobacillus gasseri, um dos meus micróbios favoritos. A propósito, o gasseri é muito importante para a saúde feminina. Foi demonstrado que ele reduz os problemas dos ciclos menstruais. Ciclos menstruais são sofrimento para muitas mulheres. O gasseri reduz cólicas e sangramento.
Na menopausa, ele reduz sintomas vasomotores, como ondas de calor. O GACERI é muito importante para a saúde reprodutiva feminina. Até onde uma mulher precisa ir além disso? Não está claro. Uma coisa que eu acho que precisamos abordar com mais detalhes, e nós tocamos nisso naturalmente ao longo da conversa, são as letras e números que fazem parte da cepa. Então, não basta apenas dizer L. reuteri, crispatus. Se as pessoas quiserem fazer isso direito, precisamos garantir que estamos pegando a cepa certa. E, obviamente, em um podcast seria difícil abordar todos os diferentes micróbios, todas as diferentes cepas. Apenas explique a importância disso para que as pessoas fiquem cientes. Ao comprar, Sim, é uma verdadeira confusão, Jesse, e é quase impossível de lidar, a menos que você tenha alguém que entenda a ciência. Então, por exemplo, se você quer usar o Lactobacillus reuteri como parte do esforço para reduzir seu SIBO, então, você quer uma cepa que demonstrou colonizar o intestino delgado e produzir bacteriocinas. Então, por exemplo, eu sequencio o DNA dos nossos micróbios para mostrar que ele tem os genes para ambas as características. O problema: existem cepas de Lactobacillus reuteri. A cepa mais popular de reuteri se chama, e me desculpe por isso, mas não sou eu que invento, NCIMB 32442. Essa cepa não produz bacteriocinas, sendo inútil para esse propósito. É reuteri, mesma espécie, mas não faz isso. É inútil para erradicar SIBO. Posso te dizer, se indico uma cepa. Eu a analisei, ou analisamos evidências de outros, ou produzimos as nossas, sequenciamos seu DNA. Para mostrar que tem as características desejadas. Por exemplo, o Bacillus subtilis que gosto, sequenciamos seu DNA e ele produz 7 bacteriocinas e um surfactante, como detergente. Parte do sucesso em erradicar esses micróbios fecais invasores é que eles são espertos. Não os consideramos espertos, mas são muito adaptados e eles criam um biofilme para se esconder. Por exemplo, se você tivesse uma infecção fúngica na prótese articular, antifúngicos seriam inúteis. Não resolveria porque esses fungos são muito bons em criar um biofilme para se esconder, tornando-os imunes a antifúngicos. É por isso que eles têm que remover a prótese, o que é terrível. Mas o Bacillus subtilis, de que eu gosto, eu sei que produz 7 bacteriocinas, já que mapeei seus genes, e um surfactante, e coloniza. Neste caso, é um esporo. Então ele não coloniza, ele germina no ilho. Então, você basicamente tem que confiar nas pessoas que lidam com micróbios, que estudam essas coisas, que ou conhecem as evidências, ou realizaram os estudos, e, infelizmente, é impossível para, digamos, um dos seus ouvintes dizer, bem, esta é uma cepa de subtilis. Isso é útil ou não? Você não vai saber, a menos que você realmente pesquise as evidências. Outra camada de incerteza é que uma empresa pega uma cepa e depois muda a designação, para esconder o que é, ou para enganar a concorrência. Então talvez você tenha pego a cepa 3242 de reuteri, mas você a renomeou, e isso é verdade. Você a renomeou para UAURE16, sem brincadeira. Isso é verdade, é uma história real. Então você tenta encontrar. Levei 1 ano para descobrir o que era o UAURE16. Eu liguei para a empresa, pesquisei sobre o assunto, não consegui encontrar. Ah, foi isso que aconteceu. Falei com o fabricante, eles finalmente me esclareceram, mas eu tive que ir até o fabricante para descobrir que micróbio era aquele. Resumindo, você não consegue sozinho. Pode pesquisar a literatura. Se a designação da cepa não foi alterada por fonte comercial, ou confiar em pessoas que, como eu, realmente entendem, conhecem ou fazem a ciência, e podem dizer sim, aquele crispatus produz ácido lático e 2 bacteriocinas, e nós sequenciamos o DNA dele e ele tem as características que precisamos. Passamos por uma lista de diferentes micróbios em nossa conversa. Alguém novo nisso, que vai fazer o iogurte de L. reuteri, pode ir ao seu site e pegar as marcas ou cepas das que estamos falando. Obviamente, as que mencionamos hoje são provavelmente as mais populares. Podem ir lá para encontrar essa informação
Sim, eu tento deixar isso o mais claro possível. Então, está no livro Super Gut. Também está neste novo livro Super Body, onde obter os micróbios, como fermentá-los. Como você aponta, Jesse, micróbios fermentam sob condições distintas. A maioria dos lactobacilos fermenta na temperatura corporal, por 24 a 36 horas. Bacillus subtilis, por exemplo, pode ser fermentado a 90 graus Fahrenheit. Então, o que dá uns 34 graus Celsius, algo assim. E você pode fermentar por 24 horas, ou até um pouco menos porque ele é um fermentador, muito rápido. Então depende. Espécies de Bifidobacterium, bífido, nós nem tocamos nesse assunto. Bifidobacterium longum. Bifidobacterium bifidum são excelentes espécies. Bifidobacterium infantis é incrível, com muitas funções importantes, incluindo suporte à saúde reprodutiva feminina e do bebê. Se uma criança não tem, por exemplo, Bifidobacterium infantis, é muito mais provável que não se desenvolva neurologicamente de forma normal, ter um risco maior de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, mais tarde, obesidade na adolescência, mais propensa a doenças autoimunes. Então, uma das coisas que queremos garantir em um recém-nascido é que esta criança tenha Bifidobacterium infantis, especialmente se for amamentar, porque o leite materno é rico em algo chamado oligosacarídeos do leite humano. E se a criança não tem Bifidobacterium infantis, por muitas das mesmas razões, exposição a antibióticos da mãe ou do bebê, ela não consegue digerir esses oligosacarídeos do leite humano. Se a criança tem infantis e, portanto, consegue digerir os oligosacarídeos do leite humano, é muito mais provável que tenha uma maturação neurológica melhorada. Provavelmente terá um QI mais alto, menos propensa a ter diabetes tipo 1, doença autoimune, etc. Em outras palavras, é crucial para a vida desta criança ter esse micróbio. O que é chocante, Jesse, para mim, é que eu ando pensando muito sobre essas coisas porque tenho uma nora que acabou de dar à luz seu terceiro filho. E ela é uma mulher com ótimos recursos. Ela tem acesso a todos os tipos de recursos, médicos, múltiplos especialistas. Ninguém lhe fala sobre o que uma mulher pode fazer para aumentar as chances de uma gravidez saudável e parto e primeira infância bem-sucedidos. Ninguém mencionou Bifidobacterium infantis. Ninguém mencionou Lactobacillus crispatus. Ninguém mencionou Lactobacillus reuteri. Ninguém mencionou, fora os micróbios, os enormes efeitos dos ácidos graxos ômega 3 em aumentar as chances de uma gravidez a termo e que desempenham um papel crucial na maturação neurológica saudável da criança. Ácidos graxos ômega 3 são cruciais para esse período. Ninguém mencionou isso. Há muitas coisas que não estão sendo transmitidas porque a ciência do microbioma é relativamente nova, dos últimos 10 anos. E levará 2 gerações, infelizmente, para a maioria dos meus colegas dizer, por exemplo, à esposa: "Ei, devemos avaliar seu microbioma vaginal para ver se você tem infantis para passar ao seu filho, ver se tem crispatus para garantir uma gravidez a termo." Quase ninguém faz isso, então levará alguns anos. Enquanto isso, educamos seus ouvintes para que digam aos médicos: "Estou tomando Lactobacillus crispatus e fazendo iogurte é delicioso. E estou dando Bifidobacteria infantis ao meu bebê." Aliás, também dá para fazer iogurte com isso. Isso significa que as pessoas precisam assumir o controle. Elas dizem: "É demais, tantos nomes de espécies estranhos, e agora Jesse fala de cepas." Mas sabe, vale a pena. Não falamos de pequenos benefícios, mas de enormes que mudam a vida. Mas um pouco de educação e trabalho estão envolvidos. É preciso entender isso até certo ponto. Não é impossível, mas exige esforço. No início da conversa, eu mencionei o fato de que para o meu iogurte, estou no processo de mudar de coagulans para Bacillus subtilis. U58. Como é essa cepa? E qual cepa você usa pessoalmente? HU58 é uma boa cepa. Eu a consegui com meu amigo, o Dr. Kiran Krishnan. Ele é um microbiologista que fundou a Microbiome Labs. Desde então, ele a vendeu e saiu, mas continua sendo meu amigo. Ele mora a 20 milhas da minha casa, então almoçamos ocasionalmente. Ele estudou esses subtilis e diz o seguinte: tem boas evidências. Ele fez a pesquisa e mostrou que é um produtor de bacteriocinas, etc.
Digo isso porque há uma cepa de subtilis que você pode obter comprando kombucha. A cepa DE111. É maravilhosa, mas não produz bacteriocinas. Então, se você escolher um subtilis para erradicar a SIBO, não vai querer o D111, mas sim o HU58. Tem uma cepa que estudei, grande produtora de bacteriocinas, sobre a qual falarei no futuro. Poderia nos dizer qual é a cepa? Ainda é cedo, Jesse. Nem demos um nome. Facilita com esse nome, é complicado. Mas fizemos um trabalho exaustivo para ter certeza, pois eu, principalmente, quero fazer esse ensaio clínico. E quero dizer, ok, escolhemos um Helteri, um Gasseri e um Subtilis e provamos que eles têm os genes para colonização ou germinação no intestino delgado e produzem bacteriocinas. Não queremos começar com um micróbio, digamos, o DE111, que é bom, mas inútil para este propósito. Então eu estudei a fundo essas 3 espécies. Tive que descartar algumas. Algumas das espécies simplesmente não atendem aos nossos requisitos, e então eu as seleciono. Se digo que esta é a cepa a ser usada, é porque tenho evidências de que ela tem as características necessárias para uma aplicação específica. Então, por enquanto, você recomenda a GU58 para quem está ouvindo? Sim, infelizmente a Microbiome Labs me disseram que foi adquirida pela Novozymes. Há muita reorganização no mundo do microbioma e me disseram que a descontinuarão. Então espero poder fornecer uma cepa que substitua a HU58, porque muitas das cepas de subtilis não foram estudadas para isso. Em outras palavras, você pode imaginar que se você tem várias centenas de cepas diferentes dentro de uma espécie, nem toda cepa foi estudada. Então, muitas vezes temos que começar do zero e temos que submetê-la a testes de DNA para ver se ela tem esses genes. E então, é um trabalho em andamento. Agora, isso não é tão importante quando se trata de alimentos fermentados. Se você quer micróbios como Leuconostoc ou Pediococcus e seus efeitos maravilhosos do chucrute ou kimchi, estamos falando de milhares de cepas. Dentro de uma espécie, com alimentos fermentados, nem se preocupe. Não há como saber se um chucrute comercial, por exemplo, foi fermentado. Eles não dirão qual é a cepa de Leuconostoc. A única forma de saber seria testar, e ninguém fará isso. Então aceite a incerteza com alimentos fermentados. O segredo é a variedade. É aí que eu queria chegar quando se trata de alimentos fermentados, seja de origem animal como salame, ou de origem vegetal como kimchi, chucrute. E então, quando se trata de fibras também, vamos expandir para o ácido hialurônico e diferentes fibras vegetais. Com todos os 4 desses diferentes pilares, fale sobre como alguém consegue obter diversidade, sem ir longe demais, porque isso realmente nunca acabaria. Existem tantas variedades de todas essas coisas. Como equilibramos essa diversidade? De uma forma prática? Então, como você aponta, a variedade em alimentos fermentados e seus micróbios é parte disso. A variedade em fibras é benéfica, pois nem todas as espécies metabolizam todas as fibras. Então, você vê que não pode microgerenciar isso. Não pode dizer, por exemplo, só vou consumir inulina FOS para cultivar Faecalibacterium e Akkermansia. Torna-se impossível. O segredo é a variedade em tudo isso. Variedade em alimentos fermentados, variedade na ingestão de fibras. E tudo o que isso significa é garantir que você consuma um pouco, talvez inulina FOS no café. Coma aspargos de vez em quando. Certifique-se de que cebola e alho façam parte do seu cozimento ou refogado o tempo todo. Certifique-se de que vegetais de raiz, leguminosas, feijão preto, feijão branco, lentilha, grão de bico, homus, haja um pouco em cada refeição. Aliás, acho um método prático. Certifique-se de algo fermentado e uma fonte de fibra em cada refeição, e assim você nunca vai esquecer. Não é difícil. Se você comer um omelete, por exemplo, só certifique-se de colocar um pouco de cebola, um pouco de alho, talvez picar um pouco de aspargos na sua mistura. Mas certifique-se de que haja alguma fonte de fibra, e talvez coma um pouco de kimchi ou chucrute, ou picles fermentado,
ou tomates ou cebolas roxas fermentadas. Com seu omelete, claro, você não vai querer cozinhar seus alimentos fermentados, porque quando você os aquece, você os mata. Então você faz seu omelete e depois come o seu alimento fermentado ao lado, mas não no omelete. Alguém que está em modo de manutenção, está consumindo alimentos fermentados, está consumindo fibras. Quer acentuar. O que está fazendo com a dieta fazendo algumas fermentações? Já fizeram o seu iogurte para SIBO, eliminaram a SIBO novamente, modo de manutenção. Como seria isso? Um punhado de diferentes. Eu diria que L-Reuteri definitivamente faz parte. Mas também há Saccharomyces boulardii. Há tantos dos quais sei que você é fã. Como seria esse pacote básico de fermentados caseiros para manutenção? Mais uma vez, variedade. Então agora eu tenho provavelmente 7 misturas de vegetais, diferentes fermentando. Então você só precisa meio que incorporar isso aos seus hábitos. Uma coisa que eu não sei é, eu escolho os componentes do iogurte para SIBO, o Reuteri, Gasseri, Subtilis, por sua capacidade de colonizar o intestino delgado para produzir bacteriocinas. Qual a importância disso, depois que você se livra da SIBO? Bem, a SIBO adora voltar, por razões incertas. Então, provavelmente vale a pena fazer isso pelo menos de forma intermitente. Talvez 3 vezes por semana, algo assim. Não sei se há um ponto em que outras coisas, alimentos fermentados, talvez um probiótico comercial, podem substituir e manter seu Reuteri, Gasseri, funcionando. Provavelmente não, mas não sei. Há muito que não sabemos. Mas é claro que alimentos fermentados precisam ser um hábito para a vida toda. A variedade neles e a ingestão de fibras metabolizáveis por micróbios também precisam ser um hábito para a vida toda. Eu não sei o quão importante é continuar o consumo desses micróbios-chave. Isso eu simplesmente não sei. Espero que no futuro eu possa dizer: Jesse, escute. Muitos dos seus ouvintes estão dizendo: estou de saco cheio de fazer o Reuteri. O que eu preciso fazer para que ele se estabeleça permanentemente? Agora, não sabemos. Suspeito que em alguns anos eu diga: ok, restaure o Reuteri com estes, sei lá, 7 outros micróbios, e ele se estabelecerá permanentemente como sua mãe lhe deu. Se a mãe lhe deu Reuteri no nascimento, e, exceto por antibióticos, você o teria por toda a vida, mas quase ninguém mais o tem. Mas por que se estabeleceria permanentemente se sua mãe lhe deu, mas apenas temporariamente se você o obteve como iogurte? Ninguém sabe. Mas é provavelmente o que os microbiologistas chamam de consórcio ou guilda de micróbios, que os micróbios vivem em uma comunidade. E não sabemos como deveria ser a comunidade do Reuteri. Então, quando se trata do iogurte de Reuteri, o seu favorito é usar Half and Half. Você também pode usar leite de coco. Eu te mandei um e-mail sobre leite de búfala e você me deu uma orientação. Eu tentei. Parece que funcionou bem. A consistência não foi a mesma, mas ainda assim pareceu dar certo. Onde quero chegar é nos tipos de leite ou laticínios. E mesmo dentro de um certo tipo, como o de vaca, usar creme de leite fresco versus half and half versus leite. Então, diferentes meios para fazer este iogurte. Vou deixar você discorrer sobre isso. Todos funcionam. A consistência será diferente. Escolhi o Half and Half, porque dá um produto final agradável, espesso e rico, e não nos importamos com gordura ou calorias. Então, como falamos no início, nunca limite calorias. E se você tem algo com muitas calorias, quem se importa? Não importa. Cortar calorias é perigoso. Ingerir calorias não é perigoso se a dieta for cheia de bons alimentos. Half and Half é mais calórico e gorduroso, mas quem se importa? Dá um resultado final agradável e bonito. Pode usar creme de leite, leite integral. Pode ajudar a pré-aquecer o leite integral, mesmo pasteurizado, pois isso desnatura as proteínas, dando melhor sensação na boca. Half and Half ou creme de leite já dão ótima sensação, então não há por que pré-aquecer. Da mesma forma, esses outros leites você pode pré-aquecer. Pode variar com cada fonte, para melhorar a textura. Pode também fermentar. Hummus, salsa, pico de galo. Você pode fermentar todo tipo de coisa. O que eu não sei são as contagens relativas, porque não podemos, é claro.
realizar citometria de fluxo em cada alimento diferente. Mas você consegue contagens altas. Mas aqui está algo para lembrar também. Com alimentos fermentados. Existem duas maneiras de fermentar seus vegetais. Você pode fermentar com os micróbios residentes na superfície, naturalmente, ou com uma fonte de cultura inicial. Esta pode ser um pacote comercial, um chucrute comercial, digamos, ou picles fermentados comerciais. Pegue um pouco da salmoura, e isso pode ser usado como cultura inicial, acelerando o processo de fermentação. Mas esses fermentam em temperatura ambiente. Você pode fatiar seus picles, por exemplo, certificando-se de que são orgânicos, sem ceras. Você quer os micróbios na superfície. E não quer essas ceras. Então, você os fermenta na bancada da cozinha. Enfatizo isso porque as pessoas dirão: vou fermentar meus picles com reuteri. Você realmente não pode. Sem aquecê-los à temperatura corporal. E isso muda o alimento. Se você fizesse com frutas vermelhas, por exemplo, elas ficariam muito moles. Então você nem sempre pode fermentar nossos micróbios humanos em alimentos, mas em alguns você pode. Hummus eu já fiz com sucesso. Já fiz salsa, pico de galo e outros alimentos. Mas você tem que aquecer se for usar um micróbio de origem humana. Quando se trata de vegetais, precisamos do microbioma natural, a menos que adicionemos uma cultura. E quanto aos laticínios e pessoas usando laticínios crus, eu suponho que já exista uma comunidade microbiana inteira dentro disso. Você já viu alguém realmente usar esses laticínios crus como base para fazer o iogurte que você recomenda? Sim, e é uma pena porque você realmente tem que aquecê-lo. Porque embora existam ótimos micróbios, nesse laticínio cru, pode haver, mesmo que seja uma quantidade minúscula, contagens muito baixas de Listeria monocytogenes ou Staphylococcus aureus, e você o fermenta. O número de Listeria e Staphylococcus aumentará drasticamente, e você pode morrer por causa desse iogurte, especialmente se crianças o consumirem. E, em outras palavras, o processo de fermentação amplifica as contagens microbianas cerca de 1000 vezes. E se você fizer isso e houver alguma listeria ou Staphylococcus aureus ali, você vai fermentar os patógenos e pode ficar doente. Então, por essa razão, você realmente não pode fermentar a cru. O consumo de leite cru é diferente do consumo de iogurtes fermentados de leite cru. São duas coisas muito diferentes. Certo. Enquanto encerramos, quero voltar à composição corporal, como começamos. A contagem de calorias é uma bagunça. Diminuiremos nossa TMB. Causaremos perda muscular. Não queremos seguir esse caminho. Falamos sobre como erradicar a SIBO. Está conectado à composição corporal. Volte a isso. E então, a partir daí, falaremos sobre a sua maneira de modificar a composição corporal para alguém que agora precisa perder peso. Então, entre as coisas mais importantes está, como você aponta, Jesse, erradicar a SIBO. E eu incentivaria as pessoas a fazerem isso com o nosso iogurte para SIBO que você faz. Não com um antibiótico, mas com o iogurte para SIBO. E é divertido de fazer, é delicioso e é barato. Restaurar fatores perdidos da experiência humana. Colágeno, ácido hialurônico e o que os influencia. Um grande impulsionador da gordura abdominal é a resistência à insulina. A incapacidade do corpo de responder à insulina. Restauramos vitamina D. E magnésio, básicos, ômega 3, iodo. Esses 4 nutrientes, ausentes na vida moderna, quando restaurados, agem em sinergia para minimizar a resistência à insulina. Livrar-se da SIBO. Enorme redução na resistência à insulina. Restaurar micróbios que normalizam hormônios, reuteri, gásseri. Acontece que os mesmos do iogurte para SIBO também normalizam o cortisol. Então, qualquer pessoa que esteja estressada, por exemplo, acorda às 3 da manhã totalmente desperta e não consegue voltar a dormir, isso é um pico inadequado de cortisol. É difícil mudar o horário desse cortisol para as 6 da manhã, onde deveria estar, mas você pode pelo menos atenuar sua elevação. O reuteri faz isso, o gásseri faz isso. Queremos aumentar a ocitocina cerebral,
o Helteri faz isso, e uma dieta mais saudável, restaurando o revestimento intestinal via endocannabinoides. Isso também aumenta a liberação de ocitocina, porque a ocitocina, embora seja chamada de hormônio do amor e da empatia, eu a chamo de hormônio da forma e da composição corporal. Agora, o exercício de resistência, de alguma forma, é muito útil, mas eu me tornei, para minha grande surpresa, Jesse, um grande fã de plataformas vibratórias. Porque a evidência é muito boa. Quando ouvi pela primeira vez as pessoas me falando sobre plataformas vibratórias, pensei, o que de jeito nenhum? Mas depois de ver os dados, a evidência é tão boa que me fez mudar completamente de ideia. Então pense em vibrar, chama-se vibração de corpo inteiro. É um imitador, é um mimético do exercício. Ele imita os efeitos do exercício. Mas, para minha grande surpresa, então, existe um mundo de coisas chamadas miocinas. Você já ouviu falar de citocinas, como leptina e adiponectina? Estes são mediadores peptídicos do metabolismo, a maioria dos quais vem da gordura, mas também há algo chamado miocinas. Estes são mediadores peptídicos do metabolismo que vem do músculo. Quanto menos músculo você tem, menos miocinas você tem, mais mioesteatose você tem, infiltração de gordura no músculo, menores são suas miocinas. E sabemos que pessoas com menos miocinas morrem mais jovens. Desenvolvem perda muscular, têm mais resistência à insulina, testosterona mais baixa, maior probabilidade de ter osteoporose, fraturas de quadril, morte precoce. Então, as miocinas confrontam e nós nem falamos sobre isso. Mas a solução microbiana para as miocinas começa com a erradicação da SIBO, porque sabemos que as miocinas e o metabolismo muscular contribuem, não resolvem, mas contribuem para a redução de mediadores inflamatórios que antagonizam suas miocinas. Erradicar a SIBO, grande primeiro passo. Exercício de resistência ajuda. Plataformas vibratórias demonstraram reduzir a gordura visceral, abdominal, fonte de adipocinas que antagonizam as miocinas. E também demonstraram, não são tão boas para aumentar massa muscular, mas espetacularmente eficazes para aumentar a força muscular. Um resultado comum com plataformas vibratórias é um aumento de cerca de 25% na força nas primeiras semanas. Usando-a 10 minutos por dia. Falamos de efeitos que podem superar os benefícios do exercício. Em suma, é o que fazemos para retomar o controle dessa coisa horrível chamada perda de peso e substituí-la pela consciência do músculo, da TMB, das miocinas e de tudo que leva a uma vida longa e saudável. Certo, Dr. Davis, vamos encerrar por hoje. Eu sempre gosto das nossas conversas. Vamos colocar o link do novo livro, seu site, redes sociais, tudo nas notas do programa. Obrigado novamente. Obrigado, Jesse. Obrigado por sua meticulosidade e perseverança, o que é fantástico. Agora que terminou, vai querer ficar e assistir a este outro episódio incrível. Não vai querer perder. Vejo você lá. Nascemos com cerca de 200 micróbios importantes e estão em extinção. Temos sorte se tivermos um punhado. Perdemos muitos. Acho que é assim que o público aprender o quão importante